quando eu sou uma mulher de 61 anos e que se sente uma criança, uma menina, eu estou expandindo as possibilidades de uma mulher de 60 anos que deveria ser uma senhorinha, estar em casa e não está aqui se expandindo, né? Então, nós todos, cada um de nós, enquanto vive, expande o humano ou o faz retroceder. Isso é o que ele quer colocar como pensamento para a gente. O que você expandiu no seu curto tempo de vida aqui na Terra? Que marcas os seus passos deixam enquanto você navega, anda sobre este planeta tão iluminado, né, tão belo que se chama Terra, né? Então, isso é atenção, sabe? E o quanto a gente estica essa corda e que fica de legado para quem vem depois da gente ou quem está assistindo a gente fazer essa travessia. Exatamente, porque a gente quer muito mudar o mundo, mas o mundo é algo completamente amplo, complexo, impossível, sabe? Então eu não preciso me sentir fracassada porque o meu projeto de mudar o mundo não aconteceu. Esse projeto de mudar o mundo é muito egocêntrico, porque eu quero assinar embaixo, sabe? Eu quero que digam, olha aqui, olha, eu mudei o mundo. Não, eu lido com os meus, eu e vocês todos, né? Eu estou falando eu só como exemplo, mas todos nós, a gente tem limites muito grandes. A gente nasce, você contou do teu nascimento, é muito parecido com o meu. Eu, aos 3 anos, fui levada morta pro hospital. Muito engraçado você falando, né? Tá no meu livro novo, meu livro chama Meu Braço Esquerdo, eu conto essa história nesse livro, né? Aos 3 dias de nascido, eu fui levada morta, depois viram que eu estava viva. Então, a gente não nasce assim de uma relação amorosa entre papai e mamãe que sonharam com a sua vinda e queriam ser seus pais e mães. Não, às vezes é um namoro maldado, sabe? Que aconteceu ali, ninguém te queria. Então, a gente nasce, como diz a Marisa Monte, a Marisa Monte diz, eu caí de uma placenta no fim dos anos 60. Então, o nascimento não é essa coisa romântica, é que você desceu de uma placenta, você caiu aqui nesse mundo, e não necessariamente num clima amoroso, sabe? E às vezes também ele é tão amoroso que atrapalha, sabe? É tão amoroso, tão protegido também que te destrói. Então, cada um de nós, quando nasce, a gente nasce com uma alma ferida. Mas, como diz o Caetano, é uma ferida iluminada. Marcha o homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa. Nós todos somos uma ferida acesa. E a nossa dor, que é aquilo que a gente precisa expandir, é que ilumina o nosso caminho. Mas a gente socialmente trata muito mal o sofrimento. A gente medica o nosso sofrimento, eu acho isso um absurdo. Eu sei que as medicações psiquiátricas, elas são necessárias, especialmente para quem tem grandes variações de humor, sabe? Não tem como você ter grandes variações, você precisa de uma medicação que te dê o mínimo chão. Então eu não sou contra, não é absurdo isso. Mas não se medica sofrimento, não se medica. Porque se você está sofrendo, você precisa expandir. Se você está sofrendo é porque você está usando uma roupa 42 quando o seu corpo é 44, sabe? Você precisa crescer, tem que arrebentar aquela possibilidade. O sofrimento, não no sentido cristão, sofrimento, Deus está vendo, Deus não é isso, Deus está vendo. Eu não estou falando em outra vida, estou falando aqui. Você está aqui sofrendo, isso te diz alguma coisa. Não, eu medico o meu sofrimento, eu não trato bem a minha dor, sendo que ela é a minha diferença. Ela é meu DNA. Né? Ela nos constitui como identidade única, porque a gente sabe, na sociedade onde a gente está, tem um evitar esse enfrentamento da dor. E não olhando para essa dor, não escutando essa dor, não sofrendo, a gente também passa pela vida de um jeito que nos torna menos nós mesmos. Né? Torna menos nós mesmos e fracos, né? Porque o processo de luta é um processo de fortalecimento. A vida é um campo de forças, a vida é uma batalha constante. Tem um conceito que é muito do Nietzsche, que chama-se trágico. O que é trágico? Por exemplo, aconteceu um acidente, uma pessoa bêbada bateu com um carro, morreu ela e a família. Isso é trágico? Não, isso é irresponsabilidade, né? Porque essa pessoa está dirigindo bêbada. Tragédia é você estar num ônibus com 40 pessoas e o motorista da frente usou êxtase e cocaína, não amarrou bem sua carga, a carga vem e mata 40 pessoas que a gente viu agora há pouco tempo. As pessoas que estavam naquele ônibus é que passaram por uma tragédia, porque elas não têm nada com isso. Então, a vida é trágica porque você pode fazer tudo certo e dar tudo errado.
trágico, é o sofrimento não merecido. Então, não adianta fazer tudo certo, não adianta ir à igreja, ser bonzinho, agradar papai e mamãe, não adianta fazer faculdade da melhor faculdade, não adianta nada. Isso não é garantia. Nenhuma. Nenhuma. Porque a vida pode acontecer a qualquer hora e se desacontecer também diante de você. Então, a gente deveria, ao invés de termos uma civilização que busca nos proteger do sofrimento, a civilização um dia ela vai se tornar madura, adulta a civilização, a ponto de dizer o sofrimento é inevitável, então nós vamos fortalecer as pessoas para que elas possam lidar com sua dor e tirar dali algo iluminado. Então eu não vejo outro caminho para a humanidade a não ser lidar com o sofrimento, ao invés de medicá-lo. Ter ferramentas de enfrentamento. Exatamente. E aqui a gente não está falando, obviamente, de alguém que está doente mentalmente, que tem uma depressão severa. É claro que para isso a gente precisa contar com as ferramentas médicas, medicinais. Sem dúvida e a nenhuma. gente, só para deixar muito claro aqui o que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que a nossa sociedade atual evita entrar em contato com a própria dor. Sim. E isso vai causar também um exemplo para os filhos, para quem está assistindo isso e fala assim, o dia que eu tô menos feliz ou o dia que eu não tô contente com o que aconteceu, o que eu preciso fazer? Não, você precisa ter ferramentas para lidar com essa frustração. Né? Exatamente isso. Então o que a gente faz? A gente não consegue lidar com a dor, a gente não tem capacidade de fazer isso, porque a dor, você só consegue lidar com a dor por meio da arte, porque a arte é inútil, felizmente, ela é inútil, porque o que é útil está dentro de um jogo de lucro, de lucratividade. O lugar da arte é da inutilidade, ela não serve a nada. Por ela não servir, ela potencializa a vida em si. Então, uma civilização sem arte, ou que transforma a arte em produto apenas, é uma sociedade violenta, tanto com o outro quanto consigo mesmo. Então, claro que uma pessoa que sofre dores psíquicas profundas merece uma medicação psiquiátrica, inclusive. Agora, as grandes dores, mesmo de pessoas que têm estados... Eu fui psicanalista há 23 anos. Então, mesmo pessoas que têm dores profundas, elas podem tomar medicação um período, não tomar outro, para que elas possam experimentar a si mesmas em estágios diferentes, para que ela possa acessar o seu sofrimento. Hoje não. Hoje a gente chama dor de sofrimento, de depressão. Hoje, toda vez que alguém sofre, está sofrendo, perda amorosa, perda de trabalho, essa pessoa está deprimida. Não, ela não está deprimida, ela está sofrendo. Depressão é um ciclo vicioso, onde a gente entra no sofrimento, que você não consegue enxergar nada fora. É outra coisa. É diferente. É outra coisa. Agora, o sofrimento diário, não. Então, medicar o sofrimento, eu vou usar no que eu vou falar, mas é essa direção que eu penso. Quando você tem uma dor e não consegue vivê-la, isso pode transformar-se em nódulo físico. Muitas vezes a gente está transformando um sofrimento psíquico que é possível de ser vivido e elaborado em alguma doença física. Isso é bem mais grave.